Pessoal, muito bom dia, eu sou o engenheiro Matheus Lopes, estou aqui acompanhado com o Júlio Vanier, fundador aqui da JVP, meu colega de trabalho aqui, Esther Dias. A gente vai estar iniciando aqui esse projeto do JVP Cast e no tema de hoje a gente não podia ser diferente, carreira na construção civil, por onde começar. E a gente vai estar falando aí o que faz um engenheiro civil. Gostaria de começar? O engenheiro civil é uma profissão que é bem ampla, dá para você trabalhar com várias áreas. Dá para trabalhar execução, dá para trabalhar com planejamento, até fora das áreas. Os maiores administradores brasileiros são engenheiros civis. Do Grupo Votorantim também era, o Antônio Hermílio de Moraes, mas no meu caso aqui eu já passei pela execução e hoje em dia nós estamos focados mais na parte de projetos. E o nosso escritório é basicamente voltado a isso aí. E eu aconselho a vocês, ou seja, é uma boa área, parte de projeto para quem se interessa pelo tema. Mas antes de iniciar, muito estudo. Então, Júlio, eu queria perguntar para você quais são as opções de carreira do engenheiro civil? Quais são as opções que a gente pode seguir após formar a faculdade ou para se especializar? O indicado é começar, ou seja, você primeiro ver qual é o foco que você quer, se você quer mais a parte de execução de obra, trabalhar em canteiro ou projeto. A partir do momento que você determina o que você vai querer para sua carreira, você já na faculdade começar a focar para essa área. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, que é o básico, procurar estágios dentro da área que você pretende seguir. E o segundo, na hora que você for fazer os seus estudos lá na faculdade, direcionar também para essa área. Se eu vou fazer para execução, materiais é muito importante, cronograma, planejamento de obra, muito importante. Se eu for focar em projetos, a cadeira de teoria de estrutura, resistência de materiais também é muito importante. A gente focar mais naquilo que quer e uma coisa que é fundamental para qualquer área. Na faculdade a gente tem que aproveitar para fazer o nosso networking. E o que acontece? Quando eu estou na faculdade e tem diversos colegas comigo, se eu sou aquele cara que sempre chega em cima da hora, peço para botar meu nome nos trabalhos, não quero estudar, não quero ser a referência na sala de aula, quando esse colega seu se formar, você vai ser a última opção dele para poder te indicar para algum serviço. E pode ter certeza, conhecimento, ou seja, o networking, é fundamental para conseguir a primeira oportunidade de trabalho. Lógico que depois você tem que comprovar que você é realmente capaz. Como a gente viu aí, o Júlio comentou, né, na área de engenharia civil, a gente tem muitas opções. Entre uma dessas opções, o pessoal sempre fica na dúvida de quais são importantes aí de seguir, entre concurso, ser um funcionário salariado ou também ser um empreendedor. O que vocês acham sobre esse tópico? Então, eu acredito que cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? O Júlio pode falar mais um pouco sobre isso? A parte de concurso, aí você já tem que focar muito nos estudos, porque concurso para qualquer área que for, dentro da engenharia, eu já fiz alguns, passei alguns também, mas acabei por diversos motivos não entrando, passei para o SEDAI, passei para a prefeitura aqui de Rio das Ostras, passei na UFRJ para professor, mas ele é mais genérico. Aí você tem que ser uma pessoa que realmente gosta de estudar. É uma carreira muito mais tranquila, ou seja, mais estável, mas eu não vejo com grandes desafios. Já para quando você vai ou para obra, para execução, ou para projetos, você tem desafios diários. Todo dia tem uma novidade. E outra coisa que é um ledo engano que as pessoas têm. Depois de formado, você estuda muito mais do que antes de formado. São novas tecnologias, novos métodos de cálculo, você tem que estar sempre se atualizando. E aí eu entendo que no primeiro momento, você ser um CLT é um bom começar com estágio, depois pegar uma carteira assinada, é um bom aprendizado, porque a gente sai muito cru. Mas futuramente, como empreendedor, com certeza você consegue um retorno bem melhor. Então, para vocês, na questão de concurso, ser assalariado ou empreendedor, é muito mais relacionado ao perfil do profissional do que o profissional em si, da experiência em si. Porque tem gente que vai ter o perfil de ser um profissional que vai buscar o concurso, tem esse perfil de estudar mesmo, e tem o profissional que vai querer atuar na área mesmo, vai ter o profissional que vai querer ter o dia a dia totalmente diferente, não tão padronizado e tão estável como teria um concursado, é isso mesmo? Exatamente, e eu acredito que em qualquer área dessa, é sempre importante a gente buscar especialização. Até na área de concurso mesmo, cada pós-graduação que você tiver pode contar na hora da efetivação e lá da classificação. Exatamente. E na área também do empreendedorismo, quantas coisas a gente não precisa saber, tem que saber um pouco de tudo, né, para ser empreendedor. E no próprio funcionário assalariado, a empresa também tá sempre interessada naquela pessoa que tá estudando cada vez mais e quer fazer o melhor para a empresa. Então, como o Júlio falou,
falou, a gente sempre tem que estudar cada vez mais, né? E um ponto importante que a Esther botou, que eu acabei passando batido, essas pós-graduações valem muito a pena fazer para qualquer que seja a situação. Se for para concurso, tem diversas pós que você faz online e faz uma diferenciação na classificação. Aqui em Rio das Ostras mesmo, eu passei mais de 50 por causa de meio ponto, porque eu tinha uma pós, eu tinha só uma. Hoje em dia tem 3. Então, se você quer concurso, pega pós, pega mestrado, pega doutorado, que isso tudo conta. O Matheus, ele tem uma certa inclinação para lecionar. Já para lecionar, tem que correr atrás de um mestrado. Não que seja impeditivo. Eu mesmo não tenho mestrado, tenho só especialização, sou professor já há alguns anos, mas você tendo mestrado, abre muito mais portas. E pro teu dia a dia, você vai estar sempre estudando. E foi esse o grande motivo de eu ter feito as 3 pós e muito mais cursos de especialização. Porque todo dia muda. Quando você acha que sabe, não sabe, e aí pega, que vai ser um tema que a gente vai conversar na Aero em breve, no dia 23, sobre a alteração da norma 6120 com relação aos pilares em garagem. E modifica totalmente a forma de cálculo de um edifício. Então, muito mais importante do que o estudante aí que está pensando, né, na dificuldade da faculdade, é o pós-faculdade, né? Porque a faculdade todo mundo vai ter, é o padrão. O profissional formou ali, ele vai ser engenheiro. Mas qual vai ser a especialização, qual vai ser o conhecimento que você vai buscar fora esse padrão da faculdade, né? Isso que é importante também. Eu costumo falar até com a minha filha muito isso. Na época do meu pai, quem tinha faculdade, meu pai tá com 95. Quem tinha faculdade era um diferencial. Na minha época, quem tinha uma pós era um diferencial. Hoje em dia, pós e inglês é obrigação. Aí pra frente você começa a fazer o seu diferencial. Sim. A gente comentou aqui que na parte de engenharia tem várias áreas, né, que o profissional pode atuar. E dentro dessas áreas tem aqui a gente que é especialista na parte estrutural. O que fez você, Júlio, que já tem mais experiência no mercado, sair desse ramo de obra, né, de execução e ir para projeto? E você acha que o profissional que está se formando agora tem uma boa perspectiva para quem quer atuar como engenheiro calculista, projetista? Sim, no meu caso, eu já estava há mais de 20 anos trabalhando com obras de grande porte, obras com 400 funcionários, 3 turnos direto, fazendo sendas, fazendo Estácio, fazendo IBMEC, Suan, sei lá, obras de porte que você só tinha horário para entrar e nunca tinha horário para sair. Sábado e domingo, o luxo do domingo era largar 5 horas. Eu fui para em Brasília, trabalhava de domingo a domingo, só largava 5 horas da tarde domingo e o resto da semana, todo dia até 10 horas da noite. É bem desafiador, é interessante, cada obra que você pega tem um processo novo, você vai aprendendo, mas também você vai ganhando maturidade. E no meu caso, eu comecei a visualizar o meu horizonte mais para frente. Uma coisa, um engenheiro de 20, 30 anos que pega isso direto. Outra coisa, quando você vai passando dos 40, que eu comecei a me especializar, eu só comecei minha especialização 20 anos depois de formado, mas que também me auxiliou muito, porque tudo que eu estava vendo lá na parte da teoria, eu tinha uma visualização prática muito boa. Então, não ia propor soluções para meus clientes inexequíveis, mas que, em contrapartida, eu no meu escritório, não é que eu trabalhasse menos, mas trabalho num ambiente mais controlado. Ou seja, trabalho numa sala, com ar-condicionado. Tem época aqui que a gente pega de domingo a domingo para entrega para cliente, mas eu não dependo de 400 funcionários. Então, é muito mais fácil você controlar e fazer equipe, porque em obra, equipe é fundamental e é difícil de conseguir. Nessa área de engenheiro calculista, de projetista, né? A gente vê muito também falando de softwares. Você quer comentar um pouco sobre os softwares que a gente utiliza? Qual é a metodologia que a gente segue? Comentar também um pouco aí sobre os profissionais que acabam utilizando os softwares de maneira ilegal, né? Como que isso pode ser prejudicial na carreira? Tem vários pontos que o Matheus puxou ali. O primeiro, nunca utilize o software se você não tem a teoria. Eu, quando comecei a calcular, eu, na verdade, usava eu fiz uma pós-graduação na Suan, e lá ele orientava a gente a usar o CIPCAD. Eu já tinha o EBERIC comprado, mas nunca tinha feito nada, comprei naquela expectativa, vou começar a estudar, aí acabei partindo do CIPCAD, mas sempre com software original. Porque a pessoa costuma falar muito da responsabilidade do médico, que o médico pode pegar uma vida, matar. Engenheiro nunca mata um. Quando ele mata, é um monte. E caindo um prédio é 10, 50, dependendo da edificação, muito mais. Então a responsabilidade é muito grande. E se você está fazendo um projeto, primeiro, sem a teoria, porque o programa, vou lançar lá, o programa vai te dar algumas respostas, se você não tiver teoria, você não vai saber mexer. E sem o respaldo de estar com o software original, se você precisar responder alguma causa, você já perdeu de cara. Então, não é viável. E a outra coisa, que aí é uma questão de foro pessoal, eu entendo o seguinte: quando eu faço um projeto, se esse meu cliente pegar esse projeto
e replicar em 50 obras depois e ele me pagou para aquele um projeto, eu vou ficar bem indignado e bem contrariado, porque não foi o trato que nós fizemos. Entendo da mesma maneira que no nosso caso aqui a gente usa o CIPCAD, que é um software espanhol, já trabalho com ele há mais de 15 anos, software bem completo. O desenvolvimento de um programa daquele, que faz metálica, faz fundações, faz concreto armado, ele tem um modo de alvenaria estrutural que eu não utilizo muito, mas ele tem N soluções, madeira, e aí, você pegar aquilo tudo e achar que ele tem que te dar de graça, é da mesma maneira eu achar que meu projeto também não vale nada. Então eu entendo que não trabalhar com o original não é o caminho. Aqui no escritório a gente não tem só o CIPCAD original. O meu programa de PDF, eu uso X-Change, meu inglês não. O inglês é muito ruim, mas para AutoCAD a gente usa o G-StarCAD, um software também original, pago, e muito mais em conta que o AutoCAD, faz tudo que precisa. Para cálculo, o CIPCAD, para elétrica, proelétrica, para hidráulica, prohidráulica, que são aplicativos que a gente utiliza. Todos os Windows são originais, o Office é tudo 365, porque eu entendo que vamos pegar uma planilha mesmo, que é o comum da gente todo mundo usar. Cara, a velocidade para quem trabalhava na época lá na mão, eu sou da época, eu peguei SuperCalc, peguei Framework, vocês nem vão saber o que é isso. A facilidade que dá esse programa e eu não querer pagar 500 conto por ano para ter 5 licenças do pacote Office, entendo que não frutifica. E qualquer problema que tiver, a gente ainda vai estar descoberto. Beleza, Júlio, eu queria te perguntar se no meio de tantas vantagens e desvantagens, vale a pena se especializar para ser um engenheiro calculista? Sim, tem muito, mas a gente tem que botar só na balança, né? Como toda profissão, a gente tem colegas que ficam brigando muito por preço. Se você for mirar nesse mercado do preço, o preço vem, o preço vai. Você não vai conseguir fazer diferencial nenhum. Mas se você se especializando e você sendo ou seja, você tendo uma autoridade sobre o assunto que você está discutindo, quando o teu cliente chega e vem discutir com você explica o porquê de cada solução estrutural que você deu, ou quais as alternativas que ele tem, isso é um diferencial muito grande e é valorizado. Principalmente quando tem alguma coisa de reforço estrutural. Aí, esses utilizadores de software sem a devida experiência não conseguem mexer, porque o software não está preparado para isso. A gente utiliza o software como uma ferramenta adicional para poder fazer essas análises. E aí depende muito de experiência e muita teoria em cima do que você está querendo aplicar. Beleza, Júlio. Você comentou aí um pouquinho da parte de especialização, né? De estrutura. Eu queria fazer uma pergunta para você específica, né? A gente vê muito engenheiro quando ele se forma indo para essa área de cálculo, né? Buscando uma parte de especialização em concreto e poucos indo para a parte de metálica. Por que você acha que isso acaba acontecendo? E por que o profissional de metálica acaba sendo mais valorizado que o de concreto? Desconhecimento. Porque na realidade, se você pegar a teoria de metálica e a teoria de concreto, metálica tem muito menos. É lógico que a gente tem problema das ligações, tem que conhecer a parte das ligações ou na parte no quesito de rotular, engastar. Não é nada muito complexo. Ou seja, comparado com concreto a gente tem muito mais variáveis. E como a cultura é do concreto e os programas mais específicos, por exemplo. O TQS já tem alguma coisa metálica, mas ainda não é o foco dele. O EBERIC não tem. O CIP tem os dois. Tem a Stable no Sul, que tem um bom programa de cálculo, MCalc, que é específico de metálica, que aí o pessoal foge um pouco. No galpão é que a gente teria o problema de vento, que é um pouco mais complexo do que numa edificação. Agora, numa edificação de concreto armado e metálica, não tem mistério nenhum. Madeira também não. Madeira eu tenho que preocupar também de novo com as ligações. Para quem se dedicou nas cadeiras de madeira e de aço na graduação, quando pega o após, vê que realmente, ou seja, já vê na graduação que não é tão complexo. Vê que realmente é um mercado que você pode adentrar e que, como o Matheus falou, o pessoal paga mais, mas aí não é pela complexibilidade. É pela demanda. Tudo na vida tem mais oferta ou menos procura, ou mais procura, menos oferta, isso que vai balizar o seu preço. No mercado, de uma forma geral, a gente vê que esse lance que você falou de procura, né, oferta e procura, acaba impactando de uma certa forma no mercado. O mercado civil também não é diferente. Como que você enxerga a perspectiva no mercado atual, nessa crise que a gente está passando, e futuramente, o que você enxerga na engenharia civil? Cara, o
O grande problema da construção civil é que a gente tem uma volatilidade muito grande. O presidente deu um espirro, aí para tudo. O presidente riu, volta tudo. Mas em contrapartida, e aí é que para quem escolhe esse tipo de carreira, tem que ter isso na cabeça, que quando tem, cai dentro e começa a fazer direto. Vai ter época que você não vai ter, mas aí você já conseguiu juntar. Mas na média, olhando a longo prazo, não é um mau negócio. Nem para quem faz obra e nem para quem faz projeto. Por exemplo, a situação que a gente está tendo agora. Está saindo muita obra grande do governo federal. Não vou pegar uma transposição do Rio São Francisco, um viaduto, sei lá, no Nordeste, não vou. Mas só que aquele escritório grande que estava sem demanda, ele estava começando a pegar serviço médio. O médio estava pegando pequeno. E agora o caminho está ao contrário. Eles não estão dando conta dos grandes. E aí, ou seja, a grande parceria que os escritórios de engenharia têm que ter de projeto é com os arquitetos de um modo geral para esse mercado que a gente tem aqui em Rio das Ostras. São residências, prédios, às vezes um galpão, alguma coisa comercial. Mas você também tem que ter parceria, e eu tenho, com escritórios grandes de cálculo. Porque na hora que ele não consegue atender a demanda dele, esses serviços menores não interessam, mas às vezes ele tem que atender o cliente dele, porque o mesmo cliente que pede a construção de um prédio de 2 pavimentos é o cliente que está fazendo o viaduto, ele não pode deixar o cliente sem atender. Aí surge demanda para a gente também. E nessa esteira, eu tenho a perspectiva que esse ano vai ser muito bom para quem trabalha com obra, porque vai abrir mercado para essas situações, e quando tem obra grande, obras pequenas começam a aparecer. Construção de casa para os trabalhadores de um modo geral. Agora em Macaé está saindo a termoelétrica, então não é só a obra, porque o pessoal que vai trabalhar na termoelétrica, eles têm que morar, então isso tudo vai aumentando. Como tem o Porto de Macaé, tudo isso, eu não vou trabalhar para o Tepor, não vou trabalhar para o Porto, mas em contrapartida, tem alguns serviços, às vezes até dentro da Tepor, que podem resvalar e acabar aqui na JDP. Você quer comentar um pouco sobre o mercado também, Esther? Sua perspectiva aí, você que é um profissional recém-formado e tal, quer comentar um pouco sobre o que você espera da sua profissão, do mercado? Eu acho que eu sou muito, às vezes, costumo ser muito pessimista, mas ultimamente tenho sido mais otimista quanto a essa área da engenharia civil. Eu acredito que daqui pra frente, né, as obras, elas vão acompanhar o desenvolvimento do mundo, né, na questão de tecnologia e de tudo mais. Então, assim, para a estrutura, para você monitorar muitas vezes a estrutura para saber depois de ela estar construída como ela está funcionando. Teve uma ventania, como que esse prédio reagiu àquela ventania? Então, assim, todas essas tecnologias me deixam muito otimista para o mercado da engenharia civil. Só que, assim, como a gente estava comentando desde cedo, né, é estudar muito, e não só estudar o que já vem sendo estudado, mas estudar essas novas tecnologias e pensar cada vez mais no futuro, né? Porque daqui a uns 5, 10 anos, tudo vai ser já diferente. Com certeza. Hoje em dia, a evolução está sendo cada vez mais rápida. Antigamente, demorava 50 anos para mudar alguma coisa, né? Hoje em dia, de 5 em 5 anos, já tem tecnologias totalmente diferentes. Então, com cada vez mais especialização e mais busca, esses engenheiros recém-formados são pessoas jovens, pessoas que têm muita força ainda, né? Para correr atrás, como o Júlio falou, na época que ele tinha seus 20, 30 anos, trabalhava muito em obra. Hoje em dia a gente também pode usar essa nossa força para estudar o futuro, né? E dentro disso tem um negócio interessante, quando você falou de novas tecnologias, que aí está bem atual, está todo mundo falando do vergalhão de fibra de vidro, que eu acredito que futuramente vai ser viável. Ainda não é, porque ele no estado limite de serviço ele deforma muito e não atende às construções que a gente precisa. Mas é uma tecnologia nova. E quando ela for empregada, o dimensionamento vai ter nada a ver com concreto armado com vergalhão em aço. Vai ter que ser modificado justamente para atender esses estados de limite de serviços que vão ser novos. Isso. A gente comentou aí um pouquinho sobre o mercado de trabalho e tudo mais, né? O que vocês diriam aí para um estudante que está se formando ou que está pretendendo iniciar na faculdade de engenharia civil, formas dele se destacar como profissional, não só na parte de especialização, mas também na parte de atitude, qual o comportamento que ele tem que ter dentro da empresa como profissional? Então, acredito que é um pouco difícil, dependendo da idade que a pessoa entra na faculdade, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Já era mais velhinha, mas ainda assim é uma idade pouca, né? A gente tem um pensamento, às vezes,
muito empolgante de estar entrando na faculdade e tudo mais, só que tem que ter um pouco mais de seriedade mesmo dentro da faculdade, como o Júlio falou, né? Posição dentro de sala de aula, querer correr atrás do que faz, passar uma boa imagem tanto para os seus professores quanto para os seus colegas de classe, porque eles vão ser o futuro do seu emprego, querendo ou não, são as primeiras pessoas ali que estão na mesma área que você, que vão seguir essa carreira, sabe? Então, para quem não acha que não conhece ninguém na área, você conhece sim, é só você olhar para dentro da sua sala e você vai ver pessoas que estão ali seguindo a mesma área e possivelmente vão ser seus parceiros no futuro. Então, assim, para mim, você já pensar com cabeça de engenheiro mesmo ainda na informação. Você já é um engenheiro, só que em formação. Então, pensar nisso em tudo. Não descartar matéria. Por exemplo, eu não gosto dessa matéria. Não existe não gosto da matéria. Você tem que correr atrás de todas as matérias, porque uma hora ou outra, aquilo ali vai te cobrar. Você está na obra, uma hora você vai ter que saber daquele assunto. Você está no projeto, uma hora você vai ter que saber. Você está fazendo a prova para um concurso, vai cair aquela questão. Então, assim, não descarte nada. A gente não está no ensino médio mais, a gente não está mais na escola. Agora é hora de focar na sua profissão. No momento que você entrou na faculdade, você escolheu a profissão da sua vida. Então, assim, tomar tudo com muita seriedade, porque isso vai ser cobrado quando você sair da faculdade, você vai ser cobrado dessa seriedade. Então, já começa treinando isso desde o primeiro período, né? Externa, na realidade, nada mais fez do que definir network. É isso que vocês têm que fazer desde o início da faculdade. É lógico que você pode direcionar algumas coisas. Por exemplo, se você for querer uma carreira acadêmica, iniciação científica é muito importante para você ser aceito no mestrado. Então apareceu uma tutoria para dar, vai lá e dá. Apareceu um trabalho que você tem que fazer de extensão para ser publicado em alguma revista, vai lá e faça. Se ocupe com isso. Não quero isso, vou querer para a obra. Então foca em conseguir os seus colegas, porque quem está na faculdade, boa parte deles já trabalham na construção civil. Então tenta, arrumar um estágio, nem que seja gratuito. Fala, não, então, meu amigo, eu vou para lá, você não precisa me pagar não, deixa eu começar a trabalhar. E na hora que você, ou seja, isso já é o network, você vai conseguir a entrada. Depois que você entrar, você tem que provar seu valor. Na hora que você prova seu valor, aí já é o contrário. O dono da empresa vai falar, não vai embora. Na hora que você falou, não está dando. Não vai embora não, porque você tem futuro e não interessa. E aí você vai montando a sua carreira. Agora, aquele que só está preocupado de ir passando, de qualquer maneira, não dá atenção para nada, não vê nada acadêmico, quando chega, se forma, fala, o que eu faço agora? Não, já está atrasado. Já está correndo muito atrás, porque já tem muita gente correndo na tua frente. Isso mesmo. Tem diferença para o aluno que faz educação presencial e para o aluno que faz educação à distância? Essa é uma pergunta muito importante, né? Que a gente passou aí no momento de pandemia e até os que não queriam foram forçados a ir para EAD. Como que você, como professor também... A diferença que eu vejo, network, porque eu tive excelentes alunos EAD. Eu tive um monte que não queria. Então, eu não visualizo o EAD, como o pessoal fala, que é pior cenário. Não, você só tem que poder sugar. Eu fiz vários cursos pela internet, mas curso que eu não podia assistir presencial, fiz um de fundações com o professor Antônio, excelente professor. Eu só podia assistir no dia seguinte, eu pegava a aula gravada, anotava tudo, preparava um texto, mandava para ele respondia, eu perguntava de novo. Eu estava querendo aprender, eu estava sozinho aqui. Não pode querer, EAD, no dia lá a gente cria um grupo e vai todo mundo. Foram muitos assim. Teve muitos com grupo de aplicativos que passaram, responderam certo, não tem como não passar. Mas aí o problema não é o curso EAD, o problema é o aluno. Agora o aluno que quis aprender, tanto é que naquele grupo tinha alunos que fizeram a prova e fizeram bem. Mas por quê? Eles ficavam na aula, minha aula ia até 10h30, eles ficavam comigo na aula até 10h30, tirando dúvida, mandando questionamento, e aí consegue aprender, com certeza. Então vai muito mais do comprometimento do aluno do que da modalidade de ensino. Presencial. Né? Você foi meu aluno presencial e você tem colegas e colegas. Você via que tinha colega, que nem você que sentava lá na frente, corria atrás, perguntava, professor, o quê? E tinha aqueles que sentavam no fundão que não queria nada. Estava ali só para presença, porque eu faço a chamada só no final da aula. Então eles ficavam até o final da aula. Mas não adiantava de nada, porque estava no celular, eu estava viajando, não estava assimilando, não estava aproveitando aquela hora. Tá. Só para finalizar aqui esse primeiro bate-papo que a gente está tendo, né? A gente passou um pouquinho nesse início de carreira do profissional, a gente falou sobre especialização e tudo mais, mas depois que o profissional se forma,
como que é a forma de vender o trabalho, de vender o serviço, através de portfólio, através de contato, esse network, como que o profissional pode estar buscando aí essa forma de apresentar profissionalmente e o seu próprio serviço? Exatamente isso, você não vai conseguir vender depois. Você começa, a venda não é imediata. A gente não está vendendo uma bala, que vai ali, pô, eu quero uma bala Juquinha e compra. Eu estou vendendo a notoriedade, ou seja, o conhecimento, o saber. E como é que eu faço isso? Naquele meu network que eu comecei no primeiro período. Naquele meu estágio que eu no terceiro período estava fazendo e meu diretor estava vendo. Pô, quando eu me formo, eu falo assim, pô, formei. Ele, não, peraí, vou te registrar porque eu não quero te perder. Agora, se você for aquele que não vai fazer diferença, vai lá, vai no mercado, precisa de alguma coisa, conta comigo. Mas no dia seguinte, o teu diretor já esqueceu de você. Você tem que ser aquele cara que não esqueça. Eu, uma vez, trabalhando na TIM de São Cristóvão, naquela época, eu era muito preocupado em perder o emprego, porque tinha mulher, filho nas costas. Aí uma vez entrou um diretor da TIM no meu container lá e falou, Júlio, não tenha medo de perder emprego, tenha medo de não fazer um bom trabalho. Eu nunca mais esqueci isso. E ele tem uma razão certa. Eu nunca fiquei desempregado. Tem sempre... Eu saí da TIM, fui trabalhar na Quality, depois trabalhei na RD, trabalhei na Artenge, trabalhei no Casa Grande, mas tudo que... Quando eu estava saindo de um empreendimento, já tinha alguém me vendo e me chamava. Eu trabalhei na Sotec, em Friburgo. Então, você não pode ter medo de não ter emprego. Você tem que ter medo de não fazer um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, pode ser que o diretor não veja, mas o concorrente dele vai ver. Alguém vê. E o cara que tem bom trabalho, ele nunca está desempregado. Para quem trabalha com obra, sabe muito bom disso. Às vezes você quer contratar um profissional e não acha. Aquele profissional bom, ele sai de uma obra já com outra obra fechada para ele. Ele não fica desempregado. Então, pessoal, foi isso aí. Esse é o nosso primeiro episódio aqui do JVP Cast, né? É um projeto que a gente está iniciando aqui na JVP. Futuramente aí a gente vai ter outros episódios. Espero contar com a presença de todos vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço.